a nossa missão agora é falar um pouco de arte contemporânea, arte fantástica contemporânea. Comigo está a Mariana Serra, a Lina Ponta e a Rita Martins. Elas são membros do OpiArt, do Núcleo de Ilustração e Banda Desenhada da Faculdade de Belas Artes. De certa maneira, o fato do Fórum já estar na 11ª edição, portanto já tem aquele pedaço de história para aqueles que nos acompanham há mais tempo, de certeza lembrar-se-ão da nossa relação com a Faculdade de Belas Artes, nomeadamente como local de realização do Fórum Fantástico em 2008. Na altura existia um coletivo chamado Imaginarte. Agora acho que o Imaginarte já não existe, mas existe o OpiArt. Portanto, eu se calhar começava esta nossa conversa, que será mais focada no OpiArt, perguntando realmente, aparentemente, a arte fantástica continua a estar viva na Faculdade de Belas Artes, nomeadamente, não entrando ainda pelos docentes, nomeadamente junto dos alunos. Exatamente. Posso começar? Podes? Ok. Nós surgimos em 2014, mais ou menos oficialmente, entre um grupo de amigos que estavam um bocado fartos de desiludir os professores de pintura, porque a fantasia, o sci-fi e tudo o resto não são muito bem vistos no âmbito das belas artes. Então sentimos a necessidade de criar um grupo em que qualquer pessoa de qualquer curso tivesse um safe space para discutir aquilo que mais gostávamos, que muitas vezes eram videojogos, ou era BD, ou era histórias, as quais não podíamos ilustrar no nosso curso, ou não podíamos exercer da maneira que mais gostávamos. E daí viemos a crescer. Os primeiros anos foram os mais difíceis, porque ainda estávamos na licenciatura e era difícil de conjugar. Agora, no último ano, como nos formámos, tivemos a oportunidade de levar isto um bocadinho mais a sério. Entretanto, fizemos conversas com artistas, fizemos encontros, visitas de estudo, exposições e, sobretudo, criamos relações com pessoas de todos os cursos, que é uma coisa que também não acontece muito. Aliás, nós chegamos a fazer o curso inteiro e conhecer 5 pessoas da nossa turma, que é uma coisa fantástica. E pronto, não sei se queres adicionar alguma coisa. Basicamente, o nosso foco é mais na generalização, portanto, estas conversas de artistas que a Mariana falou é mais focadas na ilustração, no concept art, na banda desenhada e não em temas mais focados como fantasia, concept art, mas tentamos ao máximo ser o mais inclusivas possível, do género, na concept art, contratamos, não contratámos ninguém. Contactámos concept artist de videojogos, uma rapariga que à vontade podia trabalhar para a Disney e o Hélio já é mais virado para a ficção científica, mais ou menos. Sim, eles fazem, pronto, basicamente um concept artist faz todas as ilustrações que estão de background em videojogos, em cinema, fazem as personagens, fazem os ambientes e etc. E um dos focos do OpiArt era também poder fazer uma ponte de ligação entre os estudantes e o profissional, porque na faculdade não temos ninguém e nenhuma disciplina que nos ensine, ok, se estás da faculdade vais fazer o quê? E então, a partir daí, puxámos pessoal de todas estas áreas que eram um bocadinho postas de lado, porque, ao fim e ao cabo, o nosso curso prepara-nos para sermos artistas plásticos, artistas de galeria, e nós queríamos mesmo era trabalhar nisto. E é isso, que é o OpiArt. Vocês não se deram conta, até porque não está aqui refletido no ecrã, eu tenho estado a passar o vosso vídeo. Querem comentar um pouco estes materiais que vocês trouxeram? Portanto, tem imagens tanto de arte dos vários membros como de fotografias das vossas atividades. Sim, nós temos aí as fotografias mais felizes porque nós temos encontros, tentamos ter um encontro todas as semanas para haver um espaço para qualquer aluno ir, inclusive ex-alunos também já nos apareceram nos encontros e até pessoas de fora que vieram ter connosco. E pronto, há sempre semanas em que estamos em avaliações, aparecem 3 ou 4 pessoas e há semanas em que aparecem 20. Por daí eu estar a dizer que são as fotos mais felizes. E depois do resto, ao fim e ao cabo, nós acabamos por nos direcionar ao núcleo com aquilo que nós próprios temos. E queremos que os alunos venham para lá e possam pedir críticas e opiniões sem ter medo de
de julgamento. E daí nós temos aqui imensas ilustrações de vários alunos para verem precisamente que existe todo o tipo de ilustração. Inclusive temos ilustração abstrata, temos pessoas que gostam precisamente de fazer tanto ilustração como narrativas, mas dentro da arte contemporânea, mais propriamente dita, e temos a típica ilustração e aquilo a que chamamos, nós dizemos que fomos para a Febalo fazer bonecos e não nos arrependemos nada. Porque no fundo eu acho que o nosso grande esforço é tentar também começar uma conversa e que a arte contemporânea dita legítima, sem falar de ilustrações e BDs e isso tudo, também pode dialogar com a ficção científica, com a fantasia, que são géneros que no fundo nos interessam mais pessoalmente, mas que são um bocado postos de lado porque são cadeiras considerados com consumismo. Sim, mas consumismo no sentido do cinema, por exemplo. O cinema há uns anos atrás era visto como uma coisa só comercial. Mas até que ponto é que também fazer ilustração já não é consumismo? Claro, mas essa é a hipocrisia que eu vejo nas belas artes. Eu tenho artistas que adoro e aprendi imensa coisa na faculdade, mas eu acho uma hipocrisia irmos para lá aprender que não nos podemos vender, mas depois têm peças em museus a milhares de dólares. No entanto, eu não posso vender uma prancha de BD que deu igual ou mais trabalho. Tipo, eu acho que o grande grito é que nós também somos arte contemporânea e nós estamos a existir neste século, não é? Aliás, um bom exemplo disso é depois, vocês quando forem lá fora podem ver, temos a prancha de um professor nosso que eu acho que seria das últimas pessoas em que eu pensaria que colaboraria connosco, e ele é um artista dito contemporâneo, sim, ele mais é de museu e isso, e ele fez uma banda desenhada dentro dos seus próprios moldes, dos seus próprios limites, e continua a ser banda desenhada e continua a ser arte contemporânea, e esses dois registros podem dialogar e não devia haver uma separação tão intensa dos dois. Exatamente. Que não possam colaborar. E, por exemplo, eu preciso mesmo de destacar as pranchas que estão lá fora foram todas desenhadas à mão. Aquilo foi ele que desenhou aquilo à mão, parece impresso, parecem grelhas, mas ele desenhou aquilo tudo à mão. Aliás, o grande propósito deste nosso professor, que é o professor Rui Serra, é que ele quer superar a máquina. Portanto, todas as obras dele, mesmo da arte contemporânea, é uma espécie de superação do homem sobre a máquina, e ele quer ser mais perfeito do que qualquer máquina. Isso é quase um cenário pós-apocalíptico. Por exemplo, no entanto, ele, por exemplo, ele foi um dos convidados, mas infelizmente não podia estar cá, e ele próprio tinha receio de comentar sobre ficção porque tinha medo de soar ignorante. Mas nós queremos precisamente dizer, ok, nós temos uma formação em belas artes, não é o mesmo que formação em literatura, mas nós temos bases para comentar aquilo que nos seja apresentado e para aprender mais e continuar. E queremos que os professores, tanto professores como alunos, parem de ter esse medo de tocar nas coisas, quer dizer... Aliás, eu acho que nós, de certa forma, eu estava a falar, nós fomos agora recentemente a Leeds, a um festival que é o Thought Bubble, e aquilo reúne imensa gente, imensos escritores já, por exemplo, o escritor de Saga estava lá, e vínhamos a falar porque, por exemplo, há muito aquela coisa de os escritores às vezes acharem-se que são o supra-sumo da banda desenhada e que o artista é só o veículo. No fundo, nós também somos storytellers e também, de uma forma, se calhar, não escrevemos a história, mas desenhamos a história. Não, e a coisa mais horrível que um artista que faça BD se pode deparar com é um argumentista que não sabe colocar as coisas no sítio, porque apresentam-se histórias tipo, isto é uma página, e depois são tipo 4 ou 5, porque é impossível passar a ideia visual numa página. Aliás, é possível, mas fica mal. Mas o que estás a apontar aí, às vezes é a própria dificuldade de comunicar uma história. Sim. Portanto, e se calhar eu aproveitava isso para vocês tocar um ponto que é produzir obras, nomeadamente a banda desenhada, já que estamos a falar dela, exige que pessoas com backgrounds e com formas de comunicar muito diferentes consigam colaborar num único projeto. Vocês também irão concordar que quando isso resulta, muitas vezes resulta espetacularmente bem. Sim, completamente. Eu acho que a questão é também mantermos-nos modestos, tanto o artista quanto o escritor. Portanto, o artista perceber que o escritor está a fazer o que sabe fazer melhor, assim como o escritor perceber que o artista está a fazer o que sabe fazer melhor. Sim, no fundo é uma colaboração e acho que ambas as partes têm sempre algo a dar. Mas há um braço a torcer também. E um braço a torcer, por exemplo, mais uma vez vou falar do Brian K. Vaughan, porque eu fui ao painel dele sobre fazer banda desenhada, e ele estava a falar, por exemplo,
da colaboração dele com a Fiona, que desenha Saga. Saga não seria o que é se não fosse a Fiona, porque ele tinha a ideia da história, mas as personagens, a tridimensionalidade das personagens também foram um bocado a arte da Fiona que teve estas ideias e que as transmitiu. E se ele não tivesse ouvido a Fiona, se calhar a Saga não teria sido, pelo menos visualmente, não teria sido o que é, pronto. E aí está, acho que Saga é um excelente exemplo de como a colaboração cria coisas fantásticas e a cedência e a comunicação criam coisas fantásticas e que ambas as partes são importantes e não menos... Então, se calhar aproveito para perguntar quais são, como artistas, quais são as vossas referências, tanto no campo artístico, do desenho, como no campo artístico, literatura. Queres começar? Eu tenho uma lista enorme porque eu estava assim, oh meu Deus, me perguntarem referências. Eu acho que é, por exemplo... Ninguém leva a mal se tu não me ensinares o nome. Não, mas eu por acaso tenho nomes, mas a questão é, eu queria salientar que neste caso estamos a falar de mim e da Rita, e que eu e a Rita não somos o núcleo, portanto, cada indivíduo terá as suas referências. Por isso é que eu especifiquei vocês sim. pessoalmente. Aquilo que a arte contemporânea nos revelou foi precisamente que a fantasia, pronto, neste caso que estamos no Fórum Fantástico, a fantasia e a ficção também existem na arte contemporânea. Eu acho que as pessoas não estão muito despertas ou muitas vezes são coisas que, como não conseguem imaginar e não conseguem nomear de ficção, não associam imediatamente. Eu acho que a maioria das pessoas aqui é capaz de conhecer a cantora Björk. Estou a dizer bem o nome dela. E ela foi casada com um senhor que era o Matthew Barney, e foi por causa dele também que eu a descobri, e vice-versa. E o Matthew Barney é uma das primeiras pessoas que eu me lembro quando falo de fantasia, porque ele criou longas-metragens de si mesmo e de personagens fictícias. Aquilo são filmes extremamente perturbadores e são só ficção, são pura ficção e fantasia. Ele criou toda a sua realidade e foi uma das referências que ele veio. Mas, por exemplo, existe uma artista japonesa que eu gosto muito, que é a Mariko Mori, e ela vive todas aquelas utopias futuristas do Japão pós-moderno, e então ela cria instalações de luz em sítios, criando precisamente esse ambiente do futuro, pronto. Ela cria filmes, ela cria instalações, ela cria paisagens com visa a esse futuro. No entanto, isto é arte contemporânea. E depois, se formos, sei lá, é assim, eu pessoalmente sempre comecei a desenhar por causa de literatura e não exatamente por causa de BD ou ilustração, e tinha referências como, pronto, Lord of the Rings, eu lia muito Juliette Parillier quando era pequenina, e por causa dela tive sempre a influência dos vikings e dos celtas, das mitologias por trás, mas lá está, isso depois acaba por ser uma coisa de cada um. Também adoro Dave McKean e tipo, nunca li inteiramente um livro dele, mas fico a paginar de tipo, oh meu Deus, Dave McKean. Rita? Exato. Bem, eu acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. O meu género de fantasia está mais relacionado com a magia, com, pronto, o típico Harry Potter. Eu, pessoalmente, a nível de literatura, não sou muito influenciada porque gosto de ler, mas não é que eu não gosto de ilustrar as coisas, mas prefiro ilustrar as minhas próprias coisas. Mas a nível mais de artistas, isto é complicado porque é como me perguntarem a minha coisa favorita. Não sei bem o que é de responder. Mas... Dá 2 ou 3 exemplos. Bem, estão-me a passar tipo, as imagens pela cabeça e os nomes desaparecem. Podes falar do Ricardo Bessa? Sim, o Ricardo Bessa é um excelente ilustrador. Ele anda lá na nossa faculdade. Ele tem um talento exímio para a cor. É sempre muito bom e influencia-me bastante. Eu acabo por ir buscar influências a coisas muito, muito diferentes, mais... É que ainda por cima este fim de semana conheci tanta gente, já não me lembro de nada. Pois, imagina, mas, por exemplo, ir a um evento como o Start Bubble, a pessoa vem assim... Uma influência óbvia é que a nossa geração cresceu com anime e com Dragon Ball e Sailor Moon, com as Switch. Exatamente, o anime foi mais o que me fez começar a desenhar. Eu sempre desenhei desde pequenina porque a minha mãe desenhava e eu desenhava com ela e nunca houve
um programa, um livro, nunca houve nada que me fizesse desenhar porque eu já desenhava de raiz. Mas o que me começou mesmo a incentivar a desenhar foi exatamente o anime, porque eu queria desenhar com eles e o meu supra-sumo da batata frita na altura era ser igual aos mangakas e isso tudo, e mesmo ultrapassando isso não deixa de ser uma parte muito importante da minha vida. Não, eu achei engraçado porque, eu, por exemplo, não sei se aconteceu contigo e com o resto das nossas colegas, nós tivemos muita sorte no grupo da faculdade em que nos inserimos, mas eu era, por exemplo, a única aluna na minha turma inteira que conhecia Witch ou que conhecia Naruto, coisas assim. E então foi um bocado solitário porque não podia partilhar isso com ninguém. No entanto, chego à faculdade e todas as pessoas que eu acabei por conhecer liam as Witch quando eram da minha idade e eu fiquei, onde é que vocês estavam quando eu estava no 5º ano? E foi engraçado ver que toda esta geração foi afetada por essas mesmas coisas e depois acabámos todos no mesmo sítio, na mesma faculdade, na mesma turma, porque líamos Witch, tipo, Sim. coisas do género. Mas eu diria que a nível de influências eu acho que também me é difícil indicar alguma coisa porque nós já somos um bocado da geração da internet em que há muitos artistas demasiadas independentes. coisas. Eu acho que nós já temos de escolher E são muitos porque é que somos artistas influenciados. independentes e já estamos mais em contacto, acho eu, com os Instagrams e pronto, na altura era de DeviantArt, mas são pessoas mais desfasadas de uma pessoa real, portanto é mais difícil mencionar um artista. Sim, acompanhar um trajeto e também já não somos da altura em que comprávamos as bandas desenhadas e comprávamos a banda desenhada por causa daquele artista, agora já somos um bocado. Agora já somos um bocado, sim. Então, só para terminarmos a falar nas atividades do OpiArt, vocês também se caracterizam por não se limitarem a essas iniciativas que vocês estavam a contar dentro da faculdade. Vocês vão muito a eventos, como o Fórum Fantástico, por exemplo, onde, no fundo, estiveram na audiência o ano passado e depois foi possível desenvolvermos esta colaboração este ano. Têm uma banca lá fora para mostrar melhor os vossos trabalhos e vão organizar também no domingo um workshop. Portanto, eu se calhar terminava perguntando o que é que vocês planeiam fazer no workshop e como é que surgiu realmente essa ideia de participarem nos eventos para além de serem a audiência e irem ao Thought Bubble, ao Fórum Fantástico. Já percebi tudo mais ou menos os eventos que estão relacionados com estas temáticas, mas também participarem ativamente neles. Posso? Pronto. Isto começou tudo bastante... Quer dizer, acho que nós com o Fórum Fantástico foi mesmo o primeiro tipo de evento em que com quem queríamos colaborar, porque aí está a Mariana e a Beatriz, que não pode estar cá hoje, vieram ao Fórum Fantástico ano passado, e nós sentimos muito... Ainda hoje sentimos muita revolta de sermos impedidas, ninguém nos impedia de nada, mas era mais complicado trabalhar a banda desenhada, a ilustração e depois mais especificamente a fantasia. E, portanto, a colaboração com o Fórum Fantástico foi mais uma forma de pôr essas duas vertentes em confronto. Os professores que não nos deixavam, mas que se calhar até têm bastante relação com a fantasia, com a ficção científica, e depois os professores que vêm cá falar da área da literatura e isso tudo, que de certa forma legitimizam essas áreas através da literatura, mas que não deixa de ser menos relevante. E neste caso o workshop surgiu de um convite que nos fizeram de um evento que houve há cerca de um mês. Foi no início do mês. Foi no início do mês, exato. Que perguntaram-nos se nós queríamos colaborar com eles. E nós... Do SpringItCon. O quê? O SpringItCon. Não, foi Young Minds Minds. Man. Aquilo era um evento que era precisamente para juntar pessoas mais ou menos da nossa idade, que muitas vezes não têm oportunidades de participar ativamente nas coisas, e então eles fizeram um evento inteiro só de artistas plásticos mais jovens e tiveram a decorrer atividades o fim de semana inteiro, instalações, performances, exposições, workshops também de outras pessoas. E nós fomos lá como OpiArt porque uma das pessoas que estava envolvida nisso era aluna na nossa faculdade, gostou do espírito das coisas que estávamos a desenvolver na faculdade e falou diretamente connosco. Mas pronto, depois nós decidimos, porque eles também tinham uma vertente muito social, muito humanística, muito política, e nós queríamos fazer alguma coisa que não estivesse só... Não ser só estar lá, fazer alguma coisa relacionada com o evento, e decidimos... Sim.
unanimamente que fazer... O chamado processo democrático. Não, que Isso é muito fazer importante, acredito. um workshop de zines era capaz de ser uma boa ideia, porque no fundo A Zine surgiu como uma ideia política. A Zine surgiu para partilhar ideias quando era muito difícil imprimir um livro, ou quando era muito difícil chegar ao outro lado do país com certas coisas. Outro lado do país, do mundo. E então, através da Zine, os autores mais pequenos conseguiam fazer uma série de fotocópias, enviavam aquilo para onde quisessem, tinham as suas ilustrações espalhadas, as suas ideias, a sua revolta, e daí a gente ter feito o workshop das zines. sim, que basicamente vocês depois verão no vídeo, se lá aparecer. Sim, convidamos-nos a participar, Sim. Aquilo é para toda a gente. Aquilo basicamente, nós decidimos fazer a zine na sua forma mais básica, que é basicamente uma folha A3 com Com um corte ao meio. com um quarto ao meio, com umas certas dobras. É super fácil de fotocopiar, é super fácil de criar. Também dá para fazer um cartaz e uma zine. E basicamente damos o veículo para as pessoas depois espalharem o que quiserem, sejam desenhos, sejam ideias, sejam textos. Super fácil de fotocopiar e basicamente É isso. não, mas não, falta a palavra. Entrava já na parte mais humanística e social. Mais sociopolítica. Do evento, da coisa. Então fica feito o convite, domingo às 4h30, no espaço, portanto, infantil-juvenil. Nós vamos limitar as inscrições a 12 pessoas, simplesmente porque depois seria muito complicado estar a... E, portanto, podem fazê-lo pelo vosso Sim, e-mail. podem fazer pelo nosso e-mail que é nucleo.opiarte@gmail.com Tá ou mandando uma mensagem para o Facebook. Temos os flyers e os marcadores e é tudo gratuito, levem o que quiserem. Portanto, eu queria agradecer-vos realmente termos tido esta conversa neste painel que não era exatamente o formato que estava programado, mas foi realmente bastante bom que de qualquer maneira o tivéssemos feito. Convido-vos agora, durante o intervalo, a passarem para além de todas as outras das bancas, especialmente pela banca da Opiarte, e então vamos para intervalo e daqui a pouco às 17, por volta das 17h45 voltamos. Muito obrigado. Só mais uma questão, nós temos uma folha de newsletter para quem quiser assinar a nossa newsletter lá fora. Nós não fazemos spam, mandamos tipo um e-mail por mês, se tanto, e é só um sítio onde aglomeramos eventos como o Fórum Fantástico e outros eventos de banda desenhada, concursos, workshops, para quem quiser e estiver interessado. São atividades que dá para toda a gente, não precisam de ser alunos da Faculdade de Belas Artes. E pronto, obrigada. Muito obrigada.